Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma quinta-feira que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui juntos, adorando a Ele, falando a respeito dele, e com certeza Ele está no meio de nós. Amém. E eu gostaria de pedir ao nosso amado amigo Márcio que orasse ao Senhor para que nós... Hoje não dá, Isaías. Hoje não dá. Não dá, né? Então eu vou orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Oremos. Senhor, te louvamos nessa noite, te agradecemos porque tu és santo, fiel e verdadeiro. Te louvamos porque nós estamos nesse lugar, um lugar em que nós faremos menção do teu nome e tu será a figura principal na nossa reunião. Muito obrigado, Jesus. Estamos felizes, gratos, porque a tua palavra ela nos afirma que em nós estamos reunidos em teu nome, tu ali se faria presente. Então, nós te glorificamos, agradecemos o teu nome. Amém e amém. Professor Hilton, por favor. Amém, meus irmãos. Boa noite, a graça e a paz. Eu peço perdão aí pela minha voz, porque eu estou gripado. O Bernardo estava aqui ontem, hoje, e aí ele também estava gripado. Eu creio que eu peguei a gripe dele. Mas vamos seguindo aí, permitindo o Senhor. Como o irmão Isaías falou, é uma alegria nós estarmos aqui reunidos para mais um passo nesse grupo de Jesus. Hoje é o passo de número 15. Né? Muito importante esse número 15. Já foram 15 encontros nossos do grupo de Jesus. E a gente tem avançado, a gente tem ouvido aí os irmãos, as irmãs, comentando sobre o proveito com relação a cada estudo, a cada interação que nós temos aqui. E isso é muito precioso para nós. O tema de hoje, ele talvez seja um dos temas mais desconcertantes que Jesus ensinou. O nosso texto ele encontra-se em Lucas capítulo 18, imediatamente após a primeira parábola. Jesus conta uma parábola no início de Lucas 18, acerca de uma viúva, que era uma viúva persistente diante de um juiz iníquo. E ali, aquela parábola, ela começa falando acerca da oração, a importância da perseverança na oração. E aí depois, a partir do verso 8, verso 9, é uma preparação já para essa parábola, que é uma parábola muito famosa, que é o nosso tema aqui hoje, que é o fariseu e o publicano indo ao templo para orar. Então, essa ligação é importante. Lucas começa uma parábola, no início do capítulo 18, falando do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Cita uma pessoa que era totalmente desprezada na sociedade e a pessoa que tinha a maior força, que era o juiz, para depois inserir essa história que é muito famosa, essa história do fariseu e do publicano. É uma história, uma parábola que ela deixa mesmo desconcertado. Parece que talvez seja, não sei a opinião dos irmãos, mas é o texto que ele mais escandaliza a obra religiosa. Eu imagino quando Jesus ele contou essa parábola, qual foi a reação das pessoas ali? Como que elas devem ter odiado ouvir Jesus proclamar isso? Porque quem estava naquele contexto ali eram pessoas que buscavam se justificar a si mesmas. E o contexto dessa parábola é isso. As pessoas que buscam diante de Deus, não a justiça de Deus, mas a sua própria justiça. E aí Jesus coloca duas pessoas que eram totalmente opostas. Eram pessoas que... Era como o óleo e a água.
elas não se misturavam. São pessoas totalmente ausentes umas das outras, mas que se encontram no templo. Olha que interessante. E para o fariseu, encontrar um publicano no templo talvez fosse a maior maldição de sua vida. Encontrar com um pecador na casa de Deus. Porque o fariseu ele era o responsável, né, pela manutenção da casa de Deus. Os religiosos, eles contribuíam, e eles tinham aquele local como um local muito santo, que só eles teriam ali autoridade para entrar. E aí Jesus começa a parábola, dizendo que eles dois foram orar no templo, naquele padrão da romaria, né? Pessoas que vão ao templo orar. Não era um costume diário de fazer isso, claro. Eles tinham os tempos que eles faziam isso. Geralmente, alguns faziam apenas uma vez ao ano, né? Ia a Jerusalém orar. E o fariseu, ele começa, o texto na língua grega ele é muito interessante, porque parece que ele ora dele para ele mesmo. Ele começa a falar com Deus, mas ele não coloca Deus no centro. Ele começa a falar com Deus que ele é grato a Deus por ele ser um homem que ele é o praticante da religião. Ele fala acerca das obrigações, dos jejuns, das ofertas, dos dízimos, né? De todas as práticas religiosas. E ele é um homem sincero. Ele não está mentindo. Geralmente a gente fala assim, os fariseus eles são hipócritas, né? Mas ele é um homem religioso padrão. Ali ele não mente. Ele é um homem que ele busca viver a vida religiosa dele daquela forma. Então você tem alguém que é zeloso da religião. Basta você imaginar aí um Paulo, né? Um Saulo de Tarso, que era um homem que era tão zeloso pela sua religião que ele até buscava prender as pessoas, buscava até que elas morressem em nome de Deus. Então você tem um fariseu desse tipo ali, um homem que ele começa a citar na sua oração as coisas que ele faz. Por exemplo, ele fala que ele jejua 2 vezes por semana e o jejum obrigatório era 1 vez por ano. Você vê como que ele excede o mandamento, né? Então, é um homem que tem um gabarito espiritual muito grande. E ele se coloca num local muito superior. Ele fala com Deus em total liberdade e ele agradece a Deus porque ele não é como os pecadores. Ele é um ser especial. Ele é alguém que ele é o filho de Deus, ele é o representante de Deus, ele é o servo de Deus, né? Embora essa expressão não apareça ali, mas esse é o sentido. Ele é aquele que tem comunhão com Deus. E ele se preocupa com a presença de um pecador ali no meio dele, porque ele agradece a Deus por não ser como os pecadores e também por não ser como aquele publicano, aquele cobrador de imposto que estava ali no templo. Ou seja, tem uma pessoa ali que é intrusa, que não deveria estar fazendo parte daquele momento, porque aquele momento é exclusivo entre um Deus que é totalmente santo e justo e um homem também que atende todos os mandamentos que Deus, entre aspas, determina. E aí a história, Jesus conta a história, passa para o outro lado. Ele vai falar do publicano, o cobrador de imposto. Ele é o homem que chega ali no templo e ele fica de longe. Ele é um homem que não tem aquele entrosamento ali. Aquele local para ele é um local de dificuldade. Ele se sente totalmente indigno. E ele é um homem que ele se coloca numa posição que ele não é digno nem de falar com Deus. Ele só reconhece o seu erro, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece que ele é um homem totalmente carente da misericórdia de Deus. E aí Jesus ele é muito provocativo, porque ele chega e ele entra no assunto da justificação. Ele faz uma pergunta que é: quem é que saiu justificado diante de Deus? Olha que interessante. Você tem um homem que ele já é justo. Ele é um homem que ele se considera justo. Então, ele não precisa da justificação divina, porque ele mesmo não está enfermo aos olhos dele. Ele é um homem que ele é justo, que ele já cumpre os mandamentos, e ele está ali só para cumprir mais um rito. A oração para ele é um rito de reconhecimento do seu valor espiritual, do seu valor religioso. Já o publicano, ele vai falar diante de Deus, e ele se coloca numa posição inferior, então a oração para ele é como se fosse um ajuste de contas. Ele que entendia bastante de dinheiro, né, ele entendia de valores, ele sabe que ele tem um débito enorme com Deus, e esse débito nunca será pago. Então resta só para ele a misericórdia de Deus. Aí Jesus diz que esse homem, o publicano, é que sai justificado daquele momento, e não aquele homem que já era justo. Olha que interessante como que isso ele causa um escândalo muito grande. Jesus ele confronta ali uma religião que aos olhos deles era uma religião perfeita, que cumpria os mandamentos,
que fazia a diferenciação de pessoas, que fazia o sustento do templo, e um homem que não tinha essa habilidade toda, um homem que vivia ali numa profissão que era ingrata, era tido como um traidor da nação, era um homem que era desprezado, era um homem que não tinha autoridade nenhuma para falar acerca da religião, para falar acerca de Deus. E esse homem, aos olhos de Jesus, ele sai justificado diante de Deus. O que Jesus ele quer ensinar, então, para nós, né, os leitores do Evangelho, para as comunidades? Que a oração diante de Deus, ela nunca pode contar com nenhuma vantagem que nós possuímos. Nós, ao chegarmos diante do Senhor em oração, nenhum mérito nosso deve ser apresentado para nós buscarmos algum tipo de barganha, algum tipo de cumprimento de promessas diante de Deus. O relacionamento com Deus, ele é um relacionamento exclusivo da graça e da misericórdia. Não tem nenhum fator, não tem uma ação nossa, não tem nada que a gente possa apresentar diante do Senhor que vá conquistar o coração do Senhor, que vai alegrar o coração do Senhor ao ponto de ele responder a nós e ignorar o nosso próximo. O que agrada ao Senhor é justamente alguém que tem um espírito quebrantado, alguém que não se olha diferente dos pecadores, mas que entende que ele só está ali pela graça e pela misericórdia. Jesus ele confronta ali dois grupos que, para aquela sociedade, eram grupos que tinham caminhos bem distintos. Era um grupo que era louvado e outro grupo que era desprezado. E aí, diante de Deus, lá no céu, né, eles encontram Deus ali no templo, mas no céu, onde Deus habitava, era um grupo que era desprezado aqui na terra, era aceito por Deus, e o grupo que era aceito aqui na terra era desprezado por Deus. E a reflexão que fica para nós, diante de um texto como esse, é se as nossas obras, elas são obras que buscam a nossa própria autojustiça, ou se elas buscam a misericórdia de Deus. Né? Quando a gente vai orar por alguém, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Geralmente, quando alguém pede uma oração, ou a gente vê alguma situação, quando a gente vai orar por alguém, existe uma tentação de nós orarmos e intercedermos por uma pessoa, colocando-nos num patamar superior, né? Porque aquela pessoa necessita de oração e eu vou lá e começo a orar por ela. Mas quem é que não necessita de oração? Quem é que não necessita da justificação de Deus? Então nós não podemos pegar nunca um atributo espiritual, um meio da graça que o Senhor nos concede, para nós obtermos vantagem tanto diante de Deus como diante do próximo, né? Então essa parábola, ela causa esse escândalo, ela mostra que os padrões de Deus não são o nosso padrão, né? A gente conhece essa história, a gente já leu, já ouviu mensagens, ouviu já estudos, a gente até já pregou em cima dessa passagem, mas se a gente não tiver um coração pleno do Espírito Santo, é bem possível que a nossa atividade diante desses meios da graça sejam atividades como do fariseu. Nós chegamos diante de Deus apresentando, né? Olha, Senhor, eu estou aqui, estou buscando a tua face, eu estou me consagrando, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Olha, Senhor, eu tenho me privado disso, como se todos esses fatores fossem conquistar o coração de Deus. Mas Deus ele não enxerga como nós enxergamos, né? E o bonito dessa reflexão também acerca da oração é que, diante do Senhor, às vezes o silêncio de um coração quebrantado, ele vale muito mais do que exposições de palavras. Nós pensamos que oração é nós chegarmos diante de Deus e colocarmos várias palavras para que Deus vá captando e respondendo. Mas a oração que agrada a Deus, muitas vezes, é uma oração que o coração fala e a boca emudece. É quando a gente começa a contemplar a obra de Deus e a gente começa a confiar nele, saber que a gente só está ali orando, só está vivendo, só está respirando pela graça do Senhor, né? Essa questão da respiração é muito importante. A gente viu isso aí depois dos eventos aí da Covid, né? Poucos de nós acorda e agradece a Deus por estar respirando, ou a gente pensa na respiração durante o dia, porque é uma coisa que a gente faz no automático. Se nós deixarmos de respirar, a gente deixa de viver. Então é algo tão comum, mas é algo que mostra a graça de Deus em nós todos os dias. Eu tenho conversado com alguns irmãos que passaram pela Covid e chegaram a ficar internados, né? Tem um irmão aqui que ele sempre vem aqui em casa, o nome dele é Isaías, é até xará do nosso irmão aqui.
E ele fala que ele aprendeu a agradecer a Deus todos os dias por estar respirando, porque ele passou por essa necessidade, né? Onde ele buscava o ar e não encontrava. Ele quase veio a óbito. Então, tudo no nosso relacionamento com Deus e com o próximo está pautado na misericórdia e na graça. Então, essa parábola, totalmente desconcertante para a religião, ela mostra como o nosso Deus é. É um Deus que ele acolhe os pecadores, é um Deus que não está muito preocupado com a nossa performance, mas ele quer que a gente se mantenha sempre humilde, sempre confiando nele e nunca desprezando o próximo. Por melhor ou pior que o próximo seja, nós também somos ruins. Nós também necessitamos da graça, da misericórdia para viver. E é assim que a gente vai transformar o mundo através do Evangelho, levando Jesus, um Jesus acolhedor, um Jesus que transforma as vidas, um Jesus que está observando aquele que se auto-justifica e aquele que confia na graça e na misericórdia do Senhor. Amém? Passar por irmão Isaías. Irmão Hilton, como você falou, eu vejo essa sua fala dessa parábola tão constrangedora como a última que nós falamos aqui com o Senhor, no mesmo nível, né? Aquela que o dono da vinha saiu para contratar pessoas, né? E pagou o mesmo valor para aquele que entrou 6 da manhã para aquele que entrou 18 horas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? E essa parábola também é um absurdo. A parábola do filho pródigo, que nós aqui aprendemos, né? O filho que ficou, né? Estava tanto mais afastado do que o que saiu e gastou tudo. Rapaz, são parábolas constrangedoras que nos mostram, tipo, senta aí, meu filho, ó, calma aí. Não é isso que te ensinaram, não. É um outro evangelho, não é isso que te ensinaram. Não é mérito. E, para concluir, deixar para os irmãos falarem, que eu quero ouvir os irmãos aí, irmão Leonardo, irmão Marcelo Mendes, irmão Rodrigo, irmão Márcio, a irmã Cícera, o povo, a irmã Yacira. Eu quero ouvir vocês, mas para inicialmente concluir a minha fala aqui, essa parábola ela mostra que Jesus ele vem por um caminho único, né? A cabeça, o pensamento, falar de Jesus era um só. Era um só. E você vai... Amém, irmão Leonardo? Ele falou que hoje ele não pode falar, só ouvir. A esposa dele está estudando. Legal, Leonardo. O caminho de Jesus é um só. E aí você pode conectar nesse texto que nós lemos hoje, que nós nem lemos, inclusive vou ler, porque tem pessoas aqui que não leram, e tem pessoas que vão ver o texto depois, vão ver o vídeo e não vão saber, né, ter a Bíblia, às vezes acesso à Bíblia e tal, é bom nós lermos então antes. Esse texto ele encaixa também com Mateus 25, né, professor? Sim. Com Mateus 25, né? E eu vou ler o texto e depois eu vou abrir para os irmãos falarem o que Jesus está colocando no coração de vocês. Lucas 18, do 9 ao 14a. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus contou a seguinte parábola a alguns que se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente da seguinte maneira: Meu Deus, eu te dou graças, porque não sou como os outros, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago dízimos de tudo que possuo. O coletor de impostos, por sua vez, mantendo-se à distância,
não se atrevia nem sequer a levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, porque sou pecador. Aí Jesus pergunta: E eu vos digo que este voltou para casa justificado. Este quem? O coletor de impostos. E o outro, fariseu, não voltou justificado. Eu gostaria de abrir para os irmãos se expressarem à vontade, por favor. Irmão Marcelo, irmão Leonardo, podem. Irmã Jacira. As mulheres vão ter que falar em amém? A última frase do 14, no final, está muito sensacional. Diz o seguinte: porque todo aquele que se exalta, é justo que o fariseu fez, se exaltava, achava-se o máximo, que ele cumpria com todos os deveres, né? Diante dos olhos dele. Fazia tudo direitinho, jejuava 2 vezes por semana, pagava o dízimo de tudo que ele tinha, quer dizer, não só de uma parte, mas de tudo, né? Então, ele estava o tempo todo aqui, exaltando as qualidades dele, quer dizer, ele vendo, olhando as qualidades dele e agradecendo, mas estava o quê? Se exaltando, né? Falando das virtudes dele. E aí, com conclusão, mas acontece que Jesus não quer pessoas assim. Deus quer exatamente aquele que tem um coração quebrantado, aquele que se humilha diante de Jesus, que ele pede exatamente compaixão e que não venha falar de suas virtudes. Claro que todos nós temos virtudes e todos nós também temos nossos defeitos, mas não precisa se falar das virtudes. Tem que pedir para consertar e melhorar a parte que não está boa, que é exatamente os defeitos. Então, por isso que um saiu justificado e o outro não. O outro só falava coisa boa dele mesmo. Em momento algum ele se preocupou com o próximo, em momento algum ele falou que fez alguma doação, em momento algum ele falou que ia olhar para os pobres. Pelo contrário, ele desprezava os pobres. Como é que Deus vai gostar e apreciar uma pessoa que não gosta dos pobres? Que tem esse tipo de preconceito. Ele é muito preconceituoso. Aliás, todos eles eram, né? Muito preconceituoso. É verdade. Preconceito predominando, né? É. Até na hora de orar é diferente. Amém. Irmão Hilton, muito obrigado, irmã Jacira, pela sua participação. Irmão Hilton, nós temos uma pergunta aí no chat do irmão Marcelo. Se o irmão Hilton puder dar uma lida e responder, por gentileza. Tá. O Marcelo coloca assim: irmãos, essa questão acerca da oração, sempre tive dúvida, porque apesar desta parábola, ainda tem o que Jesus fala: tudo que pedirem, peçam em meu nome, que com fé o Pai fará. Mas também está escrito: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastarem para si próprio. E essa passagem da oração do publicano arremete a uma situação de reconhecimento de maus feitos e arrependimento interno. Pode me ajudar com essa questão? Como realmente se deve seguir a oração? Esse assunto da oração, ele de fato ele é bastante importante e muitas pessoas acham que não se deve falar muito acerca de oração e ensinar a oração, acerca da oração, mas se deve aprender a orar orando. A gente aprende a orar orando, mas nós também temos que ter ensinos acerca de oração. E essa é uma questão que eu sempre coloco. Você já pediu para alguém ensinar você a orar? Os discípulos fizeram isso com Jesus, né? Lá em Lucas capítulo 1. Isso assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou seus discípulos. Então, Jesus era alguém que tinha uma vida, uma prática de oração, que sabia orar. Quando o Marcelo coloca ali aquele contraponto, que sempre surge, né? Tudo que pedires ao Pai em meu nome eu farei. E aí Tiago vem com um texto posterior e diz que eles pedem, mas não recebem porque pedem mal. Primeiro, tem um grupo lá que não recebe porque não pede.
e outro grupo que não recebe é porque pede mal. Então, a chave aí de interpretação, de entendimento, é a expressão em meu nome. Jesus, quando fala assim para pedir em meu nome, ele não está falando que a gente pode abrir a nossa boca e citar um monte de pedidos e no final falar assim, em nome de Jesus, amém. Como se em nome de Jesus fosse uma palavra mágica que abrisse lá a caixa do Pai Celestial e lá ele derramasse tudo porque eu usei a palavra mágica em nome de Jesus. É como se fosse um abracadabra, né? Mágico que desse respaldo para tudo que eu orasse. Não é isso. Quando fala em nome de Jesus, é o caráter de Cristo. Você está investido da figura de Jesus, do ser de Jesus, a autoridade que Jesus confere. Então, quando você ora em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse orando ao Pai. E tudo que Jesus pede ao Pai, o Pai concede. Então, essa é a diferença ali básica, porque eles haviam entendido também essa questão de pedir. Jesus falou que a gente pode pedir, que o Pai vai fazer tudo. E tudo é tudo. Então, eles começaram a pedir. Esse tudo aí é o seguinte, envolve todas as áreas da nossa vida a qual a gente depende. Então, quando a gente ora segundo Jesus, segundo o espírito de oração, o espírito de sabedoria e revelação, nós podemos confiar. Nós estamos orando segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, e nenhum pedido desse, ele é tido como ruim diante de Deus. Agora, tem pedidos que são para gastar nos nossos deleites. A pessoa tem interesse lá, ela está pedindo uma coisa que não é necessária para a vida dela. Então, pede mal. A questão também de que, mesmo a gente sabendo que tem que orar segundo a vontade de Deus, pode acontecer que existam situações que a gente não sabe se é a vontade de Deus. E que a gente só vai saber disso pela oração. Exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele pediu para que o Senhor retirasse aquele espinho dele. Fez o certo. Ele tem algo na vida dele que está incomodando, e ele pede ao Senhor para que o Senhor retire. 3 vezes ele ora ao Senhor. Então, veja, ele estava buscando ao Senhor com o entendimento dele. Aquele negócio, aquele espinho na carne, doía, causava mal-estar. Para onde que ele vai? Ele é um servo de Deus, ele vai para a oração. Então, ele ora ao Senhor. Quando o Senhor responde para ele, o Senhor fala um não. Mas o não do Senhor não é algo que encerra o assunto. O não do Senhor, ele sempre acrescenta algo. Se Deus responde negativamente, é porque ele tem em vista outra coisa, como foi na vida de Saulo. Ele orou ao Senhor, o Senhor disse não, mas o Senhor falou, a minha graça te basta. O meu poder, ele se aperfeiçoou ali. Então, a oração para Paulo naquele momento foi uma oração que trouxe uma revelação da vida dele. Ele tinha um pedido, era um pedido lícito, mas aquele pedido não se encaixava na vontade de Deus na vida dele. Olha que interessante. Pode ter pessoas que oraram para sair um espinho lá e Deus tirou algo que perturbava a pessoa. Mas aquele espinho, ele foi dado para Paulo em função de algo que Deus já tinha dado para ele, que é a excelência das revelações. Então, Paulo precisou desse ajuste. E esse ajuste entre a nossa vontade e a vontade de Deus acontece na oração, mesmo quando Deus fala não. Então, nós temos que ter essa prática. E outra coisa, eu só vou orar quando eu souber orar, como eu tiver já domínio sobre a oração. Nunca isso vai acontecer. Que a própria palavra declara que nós não sabemos orar como convém. Ou seja, nós nunca seremos os mestres finais da oração. Nós sempre vamos aprender através da oração. Então, a oração, sim, ela se ensina, Jesus ensinou a oração, e a oração também se pratica. E na prática da oração, nós aprendemos a orar e cada vez mais o Espírito Santo vai intercedendo por nós. Então, é algo, sim, que deve ser ensinado na igreja para que tire essas dúvidas, né, como o Marcelo colocou, que são dúvidas gerais que as pessoas têm e que a gente deve também aprender na prática. Então, são 2 pernas aí. Você vai aprender com a palavra de Deus, as experiências que estão registradas lá e com a sua própria experiência. Cada um de nós aqui temos que ter essa escola da oração, né? Aprender com Cristo e aprender com o Cristo vivo que habita em nós pelo Espírito. A irmã Jacira, ela citou uma expressão muito interessante. É uma expressão que, ao mesmo tempo, ela é preciosa e ela é perigosa, que é a expressão virtude. Né? Geralmente, as pessoas elas gostam de alardear suas virtudes.
hoje eu quero dar um testemunho na igreja. Geralmente o testemunho é quando Deus faz alguma coisa em nosso favor. A gente consegue algo, uma oração é respondida, mas difícil você ver um testemunho que a gente confessa a fraqueza nossa, né? Irmãos, eu quero contar um testemunho. Olha, eu fui fazer tal coisa, essa coisa deu errada, eu quero que os irmãos orem por mim, para que o Senhor me conceda mais do seu conhecimento, da sua vontade, para que eu não mais tropece nesse assunto. É difícil você ver isso, né? Principalmente vindo de um líder. Alguém que está na liderança, um diácono, um obreiro, se um diácono fizer isso, inclusive ele vai ser até chamado às falas pelo líder maior, né? Não deve se portar assim, porque você vai mostrar fraqueza. Exatamente. A pessoa tem sempre que se mostrar um poderoso, um super-herói, né? Sem dúvida. Jogar para debaixo do tapete. Sem dúvida. E nessa experiência, eu li esses dias, e não sei se eu já comentei com vocês, né? Mas eu li esses dias um texto interessante sobre isso, onde fala que aquele irmão Witness Lee, ele era um discípulo do Watchman Nee. O Watchman Nee, bem conhecido, né, pelos livros. Até aqui atrás, ó, tem livro dele aqui, ó. Aí, eles eram irmãos chineses. Esse Witness Lee era mais novo na fé. Aí ele olhava para a vida desse outro, do Watchman Nee, e ficava impressionado com a paciência que esse irmão tinha. E aí um dia, ele chegou para esse irmão e falou assim: irmão Watchman Nee, o irmão me ensinaria como eu ser mais paciente? Eu preciso ser paciente. Eu não tenho muita paciência. Qual que é o seu segredo para você ser paciente? Aí disse que o irmão assim, olhou para ele e falou só uma palavra. Falou assim: Cristo. Aí o outro irmão saiu um pouco chateado, porque ele esperava que ele ia contar as experiências, as orações que ele fez, como que ele aprendeu. Mas lá na frente, quando ele foi um crente mais maduro, ele entendeu o que o irmão quis dizer. Que não são as nossas virtudes que devem contar. Ele era um irmão que chamava atenção pela paciência, mas a paciência não era uma virtude dele, era Cristo nele. Então, o Witness Lee foi entender lá na frente isso, que todas as nossas virtudes, elas não são nossas, elas são Cristo. Cristo, ele é a soma de todas as coisas espirituais. Então, o que a irmã Jacira falou é muito importante, que o irmão Isaías está colocando. Nós temos que ter cuidado quando a gente vai falar das nossas virtudes ou exaltar a virtude de alguém. Porque essas coisas no reino de Deus, elas são uma coisa só. Elas são Cristo. Cristo é a soma de todas as coisas espirituais. Então, a minha alegria é Cristo, a minha vida é Cristo, a minha paciência é Cristo, o meu amor é Cristo, até que Cristo seja tudo em todos. É por isso que nós estamos aqui nessa jornada dos passos, para que Cristo seja tudo em todos. Amém. E eu me preocupo muito. Chegou também aqui o nosso irmão Isaac Araújo, Wilton. Sim. Isaac Araújo estava viajando na Europa, voltou hoje. Seja bem-vindo, irmão Isaac. Prazerzão estar com você aqui nessa noite. É interessante demais. Eu gostaria de ouvir mais pessoas participando, falando a respeito, porque o irmão Marcelo, professor, o irmão Marcelo, ele colocou algo aqui que, com relação à questão da necessidade, como o professor começou a falar, da igreja aprender a se relacionar, né? Aprender a se relacionar com o sagrado, aprender a se relacionar com o Pai, né? E às vezes as pessoas se condenam, elas se espancam por não saberem orar ou por acharem que a oração não está sendo ouvida. As pessoas, por falta de ensinamento, né, elas chegam até a pecar. E ele colocou aqui, o irmão Marcelo, muito, muito agradecido, irmão Marcelo, pela sua participação. Ele colocou aqui, outra também, aprendi também que quem conduz a oração é o Espírito Santo. Se eu não conseguir orar, é porque estou afastado dele. Eu imagino, então, como seria aquela pessoa que dobra o joelho, como já aconteceu com todos nós aqui, eu creio,
e você não tem palavras para se expressar com Cristo. Entendi. Aí você vai falar, meu Deus, eu estou afastado demais. Nem falar com ele eu posso. Por favor, professor, nos ajude. A chave aí é entender o que é passado como condução do Espírito, né? Porque geralmente a gente coloca essa condução do Espírito como sendo algo muito místico. Claro, místico é sentido negativo, porque místico é bom. Mas é como uma coisa mística, é como se Deus tomasse ali a nossa boca e a gente falasse palavras que o Espírito Santo fosse colocar no coração, ou muitas vezes até orar em línguas estranhas. Né? A gente até é ensinado assim, olha, quando você ora no seu idioma, você ora, mas quando você ora no Espírito Santo é coisa estranha, como se fosse uma parte o carinho quente para Deus, né? Então, aí, quando você não ora dessa forma, é como se você tivesse frio, você não tivesse orando, né? E olha só, Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo. Orar sem cessar. Como que você vai conseguir orar sem cessar se você achar que a oração é só você dobrar o joelho e ir para o seu quarto? Existe um momento de nós fazermos isso? Sim. Mas eu não consigo fazer isso todo dia, porque eu tenho as atividades. Quando se fala de orar sem cessar, é na mesma dimensão da respiração. A gente respira sem cessar. A gente respira de maneira automática. Então, quando Paulo fala para orar sem cessar, ele fala não de um ato de oração, mas de uma vida regada na oração. Vamos chamar assim, um termo com muito cuidado aqui que também foi deturpado. É ter um espírito de oração. É tudo na sua vida, você está consultando o teu espírito. O teu espírito agora ele é um com o espírito do Senhor. 1 Coríntios 6:17. Então isso é uma prática que você vai tendo. Em todas as coisas você vai consultando o espírito. Você vai direcionando a sua vida, seja no trabalho, seja no lazer, seja numa reunião da igreja, onde quer que você esteja, você está em contato com o Espírito Santo. Ele é vivo dentro de nós. Por isso que Paulo fala para nós não apagarmos, não extinguirmos o Espírito. E é lógico, se eu estou me sentindo fraco, é aí mesmo que eu tenho que orar. E com palavras que muitas vezes eu não vou ter. Como o irmão Isaías falou, você vai chegar diante de Deus, você vai chorar, você não vai ter palavras. E Deus não precisa de nossas palavras para agir. As nossas palavras cooperam, mas não quer dizer que elas só operam a ação de Deus. Elas cooperam com Deus. Porque a oração mais espiritual que existe é aquela que Deus ele coloca no seu coração o desejo dele. Né? Isso é muito legal, porque Deus vai lá e coloca o desejo, aquele desejo queima no seu coração. O que você faz com aquele desejo? Você devolve para Deus em oração. Isso é a verdadeira cooperação. É Deus que opera em nós, né? Paulo fala, tanto querer como efetuar. Mas quem tem que operar? Somos nós. Então, é uma ação conjunta. O Senhor derrama o sentimento dele em nós, aquele desejo. Aí você muitas vezes fala assim, meu Deus, eu estou com desejo de orar por tal coisa. Não sai da minha mente, não sai do meu coração. O que é isso? O Espírito Santo já está comunicando a vontade dele para nós. Né? Um pensamento que vem sobre nós, uma pessoa, muitas vezes, que vem na nossa mente. Né? Terça-feira agora, domingo, melhor dizendo, teve uma senhora que ela me procurou, depois do estudo lá da escola dominical, e ela veio falar acerca de um irmão nosso, o Marcelo conhece, irmãos conhece aqui, que é o Lohan. Aí ela falou assim, ô irmão, onde é que tá aquele pastor? Eu falei, tá lá em Xerém, tudo. Ela falou assim, olha, o Senhor tem me conduzido a orar por ele de madrugada, que é o horário que ela ora, né? Acerca da saúde dele. E olha que interessante, ele está passando por um processo, ele vai passar por uma cirurgia, né? Então você vê como que o Espírito conduz nessa questão que o Marcelo falou. Então, existem esses casos? Existe. Agora, a gente nunca deve esquecer que no Novo Testamento, você ser cheio do Espírito é você ser cheio da palavra. Então, a oração mais eficaz, nós chamamos de orar, ler a palavra. Orar, ler. Você não tem palavras para você falar? É simples. Você pega a Bíblia e começa a ler aquele texto em oração. Você lê um versículo, começa a agradecer a Deus, começa a orar aquele versículo. Isso aí já é um grande avanço na oração. Amém. Louvado seja Deus. Estamos aqui também com o nosso amado irmão João. Aqui, amém. Bonito. Viu como é que ele está bonito, Wilton? É verdade. Parecendo um rei da Etiópia. Exato. Aquele rei de Cuxi lá que... Né?
Parecendo aquele mordomo da rainha de Candace. Respeita a o faraó aí, autoridade, Isaías. Respeita a autoridade, né? parecendo um faraó, né, Isaí? Rapaz, é verdade. E eu queria, tem perguntas aqui, o irmão Leonardo está fazendo uma pergunta aqui interessante, e antes da pergunta, eu gostaria de falar a respeito da nossa contribuição que nós fazemos sempre para a vida do nosso professor, né? O nosso professor é um homem abnegado, um homem que nos abençoa aqui, e é bíblico, né? Nós abençoarmos os nossos mestres, o nosso professor, e eu queria que você que pudesse e tivesse sentido no seu coração, sem nenhuma pressão, seja livre, anotasse o número do Pix do nosso professor. Inclusive, aqui tem um amigo aqui que falou, Isaías, perdi o Pix do professor e estou me sentindo compungido, né, a abençoar o professor. Anota aí o Pix do professor, 28 57 53 39 850. Repetindo, 2857 5339 850. É o CPF dele. Wilton Chile, tá? Abençoa o reino de Deus, que você será, com certeza, feliz. Você será feliz com essa sua atitude. Mas voltando aqui, professor Wilton e amados irmãos, hoje nós estamos sendo lapidados, é a palavra correta, né? Lapidados pelo Senhor. E quando o professor disse aí que a irmã ela se sentiu incentivada, compungida, eu me lembro de sempre que as pessoas falam que o Senhor me incomoda, o Senhor me incomodou para orar pelo João. Eu sempre brinco assim, quem incomoda é trem cheio, ônibus cheio e calo. Quem nunca teve um calo aí sabe o que é ser incomodado. O Senhor não incomoda. O Senhor não nos obriga. O Senhor ele nos faz sentir a necessidade de orar por aquela pessoa que vem à nossa mente do nada. Amém, Jesus. Pergunta para você do nosso amado irmão Leonardo, irmão Wilton, que hoje ele abriu aqui a... Não, quem abriu aqui foi o Marcelo que abriu, se não me engano, a telinha aqui para me conhecê-lo pessoalmente. Que legal. Diz assim a pergunta dele, professor. Sim. Quando fazemos a mesma oração, será que deixamos de orar e começamos a fazer uma forma de gravação? Pois eu mesmo há tempo tenho feito a mesma oração e pedido as mesmas coisas e fico pensando nisso. Diz... Aí não, aí ele fica pensando nisso, o Marcelo. O Leonardo falou. Aí o Marcelo está dizendo aqui embaixo. Diz isso uma vez com Salmo 119 inteiro. Percebi que não estava lendo, mas orando. Faz muitos anos isso, a respeito daquela situação de fazer oração. Agora, por gentileza, professor, o professor pode responder ao nosso amado irmão Leonardo a respeito de você pedir sempre as mesmas coisas ao Senhor? Bem interessante isso, porque nós temos que fazer uma distinção aí entre lançar palavras como simplesmente uma reza para Deus, né? Isso não quer dizer que a gente não possa orar ou rezar o Pai Nosso, né? São palavras que a gente pode fazer sim. Houve muita discriminação com isso em algumas igrejas evangélicas, né? As pessoas não recitam o Pai Nosso, mas foi uma oração que o Senhor ensinou. E é claro, você não precisa falar palavra por palavra, mas ali é uma oração modelo. Não é pecado algum a gente orar ou rezar essa oração, desde que a gente entenda o que a gente está falando, né? O sentido é esse. Então a gente tem que distinguir entre usar vãs palavras, né? Ficar falando sempre as mesmas coisas, que Jesus fala que isso aí eram os gentios que faziam, por falar muito na oração,
usar as mesmas expressões, eles achavam que eles seriam respondidos, que teriam a resposta por causa disso. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser perseverante na oração, diante daquilo que a gente tem no coração para apresentar diante do Senhor, que é exatamente o texto anterior ao texto que o irmão Isaías leu, que é Lucas 18, do 1 ao 8, que é a parábola da viúva, que lá a parábola começa assim: Jesus ensinou essa parábola falando sobre o dever de orar sempre, de perseverar e não desfalecer. Então nós temos esses dois lados aí. O que eu estou pedindo é algo simplesmente um pedido, um desejo assim sem edificação, ou é algo que eu sei sim pela palavra de Deus, que eu sei que é algo que vai agregar na minha vida para abençoar os irmãos, eu posso orar. A gente pega homens aí que foram exemplos de oração, né? Por exemplo, George Miller, que era um homem que sempre é chamado um homem de oração, o irmão John Ride, que tem até um livro, O Homem que Orava, eles tiveram respostas às orações durante 40 anos. Você imagina, você orar durante 40 anos por algo, né? Então, eram homens perseverantes. Eles anotavam, eles tinham uma tática que é interessante. Eles pegavam assim, o primeiro dia que eles iam fazer oração, ele anotava lá no caderno, o dia que ele começou a orar e o assunto. E aí, no outro campo, ele deixava em branco, que é o quê? É o dia que veio a resposta. Então, tem registro lá que eles ficaram orando 40 anos, aproximadamente, por um pedido. Então, Deus não tem como ruim isso. Pelo contrário, ele fala que nós devemos orar. E tem orações que a gente vai fazer, que a gente vai orar, e a gente só vai ver a resposta na eternidade. Mas por isso que a oração ela não é somente algo para a gente orar e esperar uma resposta. A oração, ela fala da nossa comunhão com Deus, né? Professor, quando o professor falou da oração modelo, né, do Pai Nosso, eu fiquei pensando aqui, uma vez que eu fui num campo de futebol, Sim. ia jogar o Master do São Cristóvão e a seleção de Austin. Eu estava lá e o Moreno, que jogou no América, o João Carlos deve lembrar do Moreno, 10 do América, que jogou no América, ele falou, tem um amigo aqui, Isaías, ele é pastor, ele vai orar aqui, eu vou orar. Aí eu cheguei, rapaz, falei, amém, vamos orar então. Normalmente no time de futebol o pessoal se abraça, né, e fala, Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. Aí depois, quando acaba, entra. Ave Maria, Mãe de Deus. Entra na Ave Maria. Aí eu falei assim, gente, vamos orar. E começaram a orar. Pai nosso, está no céu, blá, blá, blá. Aí no final eu não entraram na Maria, que eu interrompi e falei assim, gente, interessante essa nossa oração, mas eu queria falar algo a respeito dessa oração. Essa é uma oração que complica muito a nossa vida. Nada, eu comecei a falar, complica muito a nossa vida. Sabe por quê? Por quê, pastor? Não entendi. Eu falei, rapaz, 90% ali eram pessoas não crentes. Eu falei, rapaz, nós estamos falando com Deus que tem todo o poder. Nós estamos falando com Deus que tira o ar, como tirou o ar de muitas pessoas com a Covid. Um Deus que pode agora tirar o nosso ar aqui e nós aqui dentro do campo caímos fulminados aqui sem poder respirar. Nós estamos falando com Deus vivo. Vocês acreditam nisso? Todo mundo, claro. Como eu vou chegar para esse Deus e dizer para ele assim, Pai, perdoa as minhas falhas, as minhas ofensas? Exato. Eu tenho perdoado daqueles que me têm ofendido. Isso é muito sério. Exato. Aí ficou aquele negócio, eu falei, aí o Espírito Santo vai te dando. Eu falei, como eu posso falar isso se eu não perdoo a minha filha que ela engravidou? E eu cansei de dizer para ela, filha, não faz isso. Esse rapaz não vai levar você a nada. E ela não respeitou a minha palavra e engravidou. E eu agora tenho um ódio pela minha filha enorme. Rapaz, começou a sair lágrimas dos olhos daqueles babados. Entendeu, professor? Então, essa oração e outras orações, nós temos que ter bastante consciência, né, do que nós estamos falando. Porque, às vezes, nós estamos nos amarrando. Sabemos que a misericórdia de Deus, a nossa pedância,
não é a nossa ignorância, né? Mas eu creio que Deus tem situações aí que Deus olha assim e fala, tu está se achando muito igual o fariseu que nós estamos falando hoje. Concorda, professor? Sim, tem um irmão que ele escreveu uma frase interessante. Ele usou palavras que não são comuns para nós, mas a gente entende o sentido. Ele falou assim: a nossa sorte e o nosso azar é que o nosso Deus responde orações. Então, a gente tem que ter cuidado. Eclesiastes fala isso, né? Sejam Repete, por poucas. favor, professor. Repete, por favor. Sim. Ele falou assim, ele usou palavras que não são comuns nós falarmos, né? Mas a gente entende o contexto. Ele falou assim: a nossa sorte e o nosso azar é que o nosso Deus responde orações. A nossa sorte e o nosso azar, né? Responde, né? Responde. Eu iria mais além. Eu iria mais além. Ele esconde também as nossas orações. É, Esconde. porque o autor, o Eclesiastes, ele fala o seguinte, ó, Eclesiastes 5, né? Sejam poucas suas palavras diante de Deus. Porque você está na terra e Deus está no céu. Então, assim, soltar a palavra diante de Deus é uma coisa muito séria. Muito séria. Tem orações, professor, tem orações que nós fazemos ao papai que eu faço, que se você ouvir, você vai ficar louco. Exato. Eu creio que tem oração que você faz, professor, que se eu ouvir, o João Carlos ouvir, falar, cara, o que é isso? O que ele está falando? Exato. Ele passa por isso. Jesus, ele passa por isso, meu Deus. Entendeu? Orações que escandalizam. Isso. Você rasgar-se diante de Deus. Exato. Falar a necessidade que você está passando, a provação que você está passando, a dor que você está passando. Né? Sim, exatamente. Eu me lembro, eu vou externar para vocês aqui, uma oração que depois eu expus para minha esposa e tal. Eu morava no Sul, João Carlos. Eu morava no Sul com o Lenilda, da minha esposa, e eu tinha pouco tempo de convertido. Pastor, sua voz sumiu. Oi? Pastor Isaías, sua voz sumiu. Voltou agora? Voltou? Melhorou. Melhorou. Tá bom. Eu era... Mas está muito baixo. Eu vou falar Acho que mais tá alto. baixo. Vou falar mais alto. Eu era novo na fé. E eu vim no mundo de prostituição, muitas mulheres, bebedeira. E eu dobrava o meu joelho, eu fui morar uma vizinha no bloco da frente onde eu morava, que era uma vizinha com um corpo fenomenal. Aí eu estou me ouvindo, professor? Sim, estou ouvindo isso aí. Sim, Zé. E eu orava, Senhor, eu não quero ficar olhando para aquela mulher, que ela é muito bonita. E Sim. por aí eu ia. Eu me rasgava diante do Senhor. Sim. Senhor, que corpo que essa mulher tem, Senhor. E tal. Rapaz. Ainda bem que ele escondeu na oração, o professor Hilton. Ele ouviu, respondeu e escondeu essa oração. Sim. Exato. Muito interessante. Essa questão da oração, naquilo que o Marcelo falou, né? Vocês imaginam o que despertou, né, nos discípulos pedirem para Jesus ensiná-los a orar? A prática de Jesus, né? Como que a oração de Jesus era. Porque era uma oração totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados, né? E aí eles pedem para Jesus, e você vê que João Batista, ele era um homem de oração. Só podia ser, né? Para viver aquela intensidade, fazer as coisas que ele fez, era um homem de oração que também ensinava acerca da oração. Então, um desejo aqui nosso, eu sei que a irmã Jacira é a irmã que faz a oração, né? Que ela faz a leitura, é que a gente possa orar para que o Senhor levante nos nossos dias mestres da oração e que também nós sejamos esses mestres da oração, que a gente possa ensinar as pessoas a orar, que a gente possa orar, que a gente possa agradar o coração de Deus com as nossas orações e que a gente possa ensinar as pessoas, né? Porque essa é uma carência muito grande. Você sempre vê as pessoas falando,
que Deus levante mestres, sempre focando no ensino. E isso é muito importante, muito importante. Hoje é raro também ter mestres no ensino, mas também mestres na oração, pessoas que nos ensinem a orar para conseguirmos, né, alavancar o reino de Deus na Terra. Amém. Amém. Vamos lá, gente. Eu gostaria de ouvir mais os irmãos, porque senão nós já estamos no horário. Nós queremos terminar essa maravilha de Quase não reunião. estou te ouvindo. Quase não estou ouvindo o senhor, pastor. E cada dia, essa reunião que cada dia está ficando melhor, professor Wilton. Tá, sim, com certeza. Cada dia o Senhor ele está nos levando por um caminho de nos espremer mais. Sim. Nos espremer como uva. Eu gostaria de saber se tem alguém para falar algo da parte do Senhor, do que nós estamos aqui. Se não, nós iremos terminar como nós temos aqui a nossa amada irmã querida, linda, irmã Jacira, que irá fazer aquela oração final Sim. para nós. E lembrando aqui os amados irmãos que toda quinta-feira nós estaremos aqui, estamos aqui, quinta-feira com um novo tema, onde nós iremos debruçar sobre ele e destrinchar. Pode fazer? Eu não estou te ouvindo. Com a ajuda do Espírito Santo. Pode Amém. fazer, por favor? Will. Pode, irmã Jacira. Pode sim, Jacira. Pode sim. A oração de hoje, novamente, agora as orações estão vindo de forma diferente, tá bem? Aqui pede para fazer o seguinte: prestar máxima atenção na boa notícia que Deus nos deu. E agradecermos também, e também fazermos o seguinte: prestar atenção, muita atenção na missão evangelizadora, que cada parte do corpo que vai ser mencionado na oração, que Jesus espera que nós usemos. Aí, então, vou fazer o seguinte: eu vou frisar bem quando é a parte do que ele dá da missão, tá bem? Para ficar mais claro. E qualquer coisa é só avisar, porque eu estava com muita dificuldade de ouvir o pastor Isaías. Tá certo. Vamos. Tá. Se qualquer coisa, só me avisa, pastor Wilton, se não tiver direito, se não estiver bem. Tá bom. Então, vamos começar. Senhor. Não, desculpa. Senhor não tem mãos. O Senhor não tem mãos. Tens apenas as nossas mãos. Agora, eu que vou fazer a pergunta para ficar mais fácil para gravarmos. Para que o Senhor precisa das nossas mãos? Tá? Vem agora o objetivo. O que seria a nossa missão evangelizadora? É o seguinte: para construir um mundo novo onde floresça a paz e a justiça. Então, essa aqui é a número 1, né? Eu estou falando bem devagar para entender o que é que eles querem que nós façamos, que nós prestemos atenção, que Deus tem as mãos dele, mas, na verdade, aqui na Terra, ele precisa das nossas mãos. Para quê? Para que ele precisa? Para nós, aí é a missão nossa, construirmos um mundo novo onde floresça a paz e a justiça. Então, ele espera que, através das nossas mãos, floresça a paz e a justiça. Aí vem, segundo, Senhor, não tem pés, o Senhor não tem pés, tem apenas os nossos pés. Aí vem, para quê? Para pôr em marcha os oprimidos pelo caminho da liberdade. Então, ele quer que usemos os nossos pés para pôr em marcha, nós vamos pôr em marcha os oprimidos pelo caminho da liberdade. Senhor, o Senhor não tem lábios. Tens apenas os nossos lábios. Para quê?
para proclamar aos pobres a nova notícia de Deus. Então, Sim. atualmente, quem tem que proclamar a nova notícia de Deus somos nós, através de quê? Dos nossos lábios. Sim. Tudo bem? O Perfeito. Senhor não tem rosto. Tens apenas o nosso rosto. Aí eu pergunto, para quê? Para alegrar os tristes e serenar fracassados e perdidos. Então, o nosso rosto, a missão do nosso rosto, a missão evangelizadora do nosso rosto é alegrar os tristes e serenar fracassados e perdidos. Senhor, nós somos teu evangelho. O único evangelho que nossos irmãos podem ler. Se em nossa vida há palavras e atos solidários, para quê? Para que todos os que sofrem esquecimento e necessidade. Então, o evangelho é para ser lido para todos aqueles, para ser ensinado para todos aqueles que sofrem de esquecimento, quer dizer, são esquecidos pela sociedade, marginalizados e necessitados. Senhor, agora vem a segunda etapa. Senhor, aqui tens nossas mãos, nossos pés, nossos lábios, nosso trabalho, nosso tempo, nossa vida. Tudo que somos e temos. Aqui estamos, Senhor, conta conosco. Então, terminou. Nós estamos pedindo a Jesus que ele pode, estamos falando para Jesus que ele pode contar conosco, que nós estamos aqui. Anônimo, quem fez o autor dessa oração não tem, é anônimo. Amém. Sim. Louvado seja Deus, muito lindo. Jacira. Como diz aquele, dá vontade da glória e sapatear no mistério. Dá vontade da glória e sapatear no mistério. Então, vamos terminar essa reunião. Muito obrigado pela vida de vocês, pela vida do senhor professor. Amém, meus irmãos. Que possa me abençoar cada vez mais, te dando graça. Vamos aproveitar o carnaval para continuarmos nessa conexão com o sagrado, com o Senhor. Amém. Que o Senhor possa trazer vidas, trazer pessoas, para que possamos falar do seu amor para essas pessoas. Amém? Amém. O irmão Jacira, o irmão Marcelo falou maravilha para a sua oração. Achou linda a sua fala, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos Porque agradecer. a senhora tem voz de locutora. Não sabia, obrigada. São os ouvidos dos senhores que são doces. Vou para Campinas. Vai dar daqui a meia hora. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre toda a vida de todos vocês. Amém? Amém. Tchau, Deus. Até quinta-feira, quero todos vocês aqui em nome de Jesus. Amém.